campo da esquerda vai ter um número menor de eleitores governados por seus prefeitos, enquanto os partidos de centro e de direita cresceram. Isso é o que aponta um levantamento feito pela consultoria Nexus, divulgado nesta segunda-feira, a partir de dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o balanço, o número de eleitores governados pela esquerda a partir de 2020 foi de 21.592.000 e agora esse número diminuiu para 17.810.000 pessoas. A redução é de mais de 17%. No cenário anterior, prefeitos de esquerda governavam 15% do eleitorado e agora terão 12% sob as suas responsabilidades. O estado com maior eleitorado governado por prefeitos de esquerda é o Ceará, com 65% para a esquerda, 19% para o centro e 16% para a direita. É o único estado em que a esquerda é maior nos municípios. O centro detém os maiores números. O eleitorado governado cresceu de 76 milhões para 81 milhões, segundo o levantamento. Aumento, portanto, de mais de 6%. E para a gente falar aqui sobre esses números, vou convidar ele, que esteve com a gente ao longo desse período eleitoral, Marcos Gomide, jornalista e advogado, diretor da 2Go Digital, agência de criação e estratégia na internet, e também criador do canal Pesquisa MG2, que analisa pesquisas eleitorais. Gomide, boa noite. A gente tem pouco tempo, mas eu queria muito essa sua análise breve a respeito dessa resposta das urnas de ontem. A gente que analisou tantas pesquisas, né, Gomide? Como é que você acompanhou esse resultado de ontem? Fala um pouquinho sobre a questão de Fortaleza e aproveita já o seu comentário para englobar esses números que eu acabei de trazer. Por favor. Oi, Raquel, Plínio Bortolotti, a todos de O Povo News. Eu fico aqui tentando imaginar a felicidade do ministro Camilo Santana com a vitória de Evandro Leitão. Ontem, nesse domingo à noite, ele chorou. É um misto de felicidade e de alívio, porque a derrota do PT e do candidato Evandro Leitão seria mais do que uma simples derrota. Seria uma derrota humilhante, porque todo o staff do PT se concentrou na campanha para eleger Evandro Leitão. E por 10.838 votos, Evandro venceu André Fernandes, que é verdade, esteve com muitos aliados na reta final do segundo turno, mas fez uma campanha de primeiro turno sozinho. 26 anos, no PL, sem coligação. E a gente precisa, de fato, fazer uma profunda reflexão e até compreender como esse candidato conseguiu avançar em cima de eleitores que sempre, majoritariamente, votaram do centro para a esquerda. Essa é a realidade. E ele conseguiu essa expressão extremamente expressiva. Eu, particularmente, tenho uma curiosidade de saber um pouquinho desses bastidores do André Fernandes na campanha, quem foi que orientou, quem que foi que, digamos assim, treinou, quem que passou todas as coordenadas, porque ele teve um excelente desempenho nos debates, enfrentou adversários mais, digamos, experientes, como o prefeito José Sarto, capitão Wagner, o próprio Evandro. Então, eu acho que é algo para ser, assim, mais estudado profundamente. Foi uma vitória por 10.838 votos, uma diferença de votos totais de 0,72. O placar final, 48,08 de votos totais e 50,38 de votos válidos. Eu queria lembrar, Raquel, com uma certa curiosidade. Em 2012, o então candidato Eumano de Freitas perdeu a eleição para Roberto Cláudio. Foi uma derrota dura, mas anos depois, 10 anos depois, se tornou governador do estado do Ceará. Em 1992, o então candidato Lúcio Alcântara, do PSDB, perdeu a eleição para prefeito, aquela eleição vencida por Antônio Cambraia. Lúcio Alcântara ficou em terceiro lugar e depois virou governador do Ceará em 2002, numa eleição tão apertada como essa. Venceu José Ayrton Cirilo, do PT, no segundo turno, por uma diferença de 0,08 ponto percentual, o que representou 3.047 votos. Então, nós tivemos, na história de eleição no estado do Ceará, precisamente em Fortaleza, 2 candidatos que perderam a prefeitura e depois se elegeram governador. E a gente pode dar outros exemplos disso em vários outros momentos
candidatos a governador que acabaram não se elegendo. Eu não quero fazer nenhuma comparação, mas eu vou lembrar, já que estamos à véspera da eleição americana, que o lendário presidente americano, Abraham Lincoln, ele disputou 2 anos antes de se tornar presidente uma eleição para o Senado no estado de Illinois, onde fica Chicago. Ele perdeu para o senador reeleito naquela época, Steve Douglas. 2 anos depois, ele foi enfrentá-lo na disputa pela presidência dos Estados Unidos em 1860 e venceu. O que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes você perde uma eleição, às vezes por muito pouco, e lá na frente você consegue algo muito maior. Foi o que aconteceu com Eumano de Freitas, que perdeu a eleição de 2012 e se tornou governador em 2022. Aqui eu quero lembrar o seguinte: nós estamos falando muito desta eleição de 2024, mas os sinais do crescimento de votos do centro para a direita já começaram em 2022 na eleição presidencial. O presidente Lula ganhou de Jair Bolsonaro por 2 milhões e 100 mil votos aproximadamente. Esses votos vieram especialmente do Nordeste. No Nordeste, o presidente Lula ganhou de Jair Bolsonaro por 66 a 29. 66 a 29 votos totais. Uma vantagem de 37 pontos percentuais. Uma goleada. Isso representou quase 13 milhões de votos. Mas em 2022, o Bolsonaro e o seu voto do centro, da direita, da extrema-direita, venceu no Sul por uma diferença de 23 pontos percentuais. Venceu no Centro-Oeste por uma diferença de 20 pontos percentuais. Venceu no Norte por uma diferença de 2 pontos percentuais e venceu no Sudeste por uma diferença de 8 pontos percentuais. Portanto, o que eu quero registrar é que o eleitor está passando mais a votar do centro para a direita e para a extrema-direita. A decisão do Roberto Cláudio de se distanciar do campo da esquerda, ele que com o seu PDT representava algo do campo centro-esquerda, para o centro e caminhando para a direita, é porque eu enxergo que ele não vê mais espaço para disputar votos ali na esquerda e centro-esquerda. Então, ele está se encaminhando do centro para a direita, porque ali eu imagino que ele quer firmar as suas novas alianças, porque ele vê um crescimento assim nesse campo político dos eleitores e da votação.